Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali RádioTV.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a 7 milhões de reais. Entrega da declaração do imposto de renda começa nesta segunda-feira. Guaíra anuncia processos de seleção. Hemocentro de Bebedouro faz coleta noturna hoje. Solidariedade universitária em prática no IMESB. Câmara vota hoje projeto que proíbe ações com animais vivos no município. Vereador anuncia que não sairá candidato em 2020. Prefeitura abre tomada de preços para recapeamento asfáltico. Diálogo e política é o tema do editorial. São Paulo vence o Corinthians, Ferroviária e Palmeiras goleiam no Brasileiro Feminino de Futebol. Os resultados dos jogos do fim de semana pelos certames das séries A1, A2 e A3. O Campeonato Paulista da A1 neste domingo. Osasco, Audax e Atlético Monte Azul empatam em 2-2 pela Série A2. Segunda-feira, 2 de março, verão brasileiro, lua crescente. Este é o dia de número 62 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição 4788. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Em março, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a inauguração da nova sede da Uniodonto Bebedouro e para o início das festividades da cooperativa, que em 2021 completa 30 anos em Bebedouro. A colunista Laís Santin aborda o retorno do xadrez, estampa que sempre está presente nas coleções de outono e inverno. O entrevistado do Em Foco é o comerciante Wagner Zanardo, que há 3 décadas está à frente do grupo Solfarma. Atualmente, as empresas da família geram cerca de 600 empregos diretos em Bebedouro. O Centro do Professorado Paulista programa excursão a Campos do Jordão. O clube convida professores e estudantes de pedagogia a se associarem e desfrutarem de infraestrutura que conta com piscinas, salão social climatizado, assistência médica e odontológica, colônias de férias, entre outros benefícios. Que tal uma pele linda e dourada neste verão? Com a Morena Rosa Bronzeamento Natural, você conquista a pele dos sonhos, mesmo sem ir à praia ou à piscina. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Jogue fora pneus velhos. Vire garrafas de boca para baixo. E evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue.
Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora nesta segunda-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 39 minutos. Temperatura máxima de 26 graus. Umidade relativa no ar, 84%. Para amanhã, terça-feira, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura máxima de 27 graus e mínima de 18. Comemoram-se hoje, 2 de março, o Dia Nacional do Turismo e o dia dedicado à luta contra a censura no Brasil em 1821. D. João VI baixou decreto suspendendo a censura e ditando regras para as publicações a serem feitas. Conhecida por seus parques temáticos, Olímpia completa 117 anos neste dia 2 de março. Aliado ao turismo, Olímpia também se destaca pelo viés cultural, como realiza há mais de 50 anos o Festival do Folclore. Todos os anos, em agosto, Olímpia é oficialmente a capital nacional do folclore desde 2017. Hoje, 2 de março, é o dia de Santa Inês de Praga. Ela nasceu no ano de 1208 em Praga, na família real. Renunciou a tudo e dedicou-se aos pobres. Era bem ativa e atenta aos problemas dos necessitados. Construiu um hospital e 2 mosteiros em honra a Santa Clara e a São Francisco. Entrou para um dos conventos que fundou e tornou-se abadesa. Inês de Praga morreu aos 80 anos no dia 2 de março. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo. A imprensa fazendo a memória da informação. Os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 2 de março de 1939, o cardeal italiano Eugênio Pacelli foi eleito Papa, escolhendo o nome de Pio XII. Ele foi acusado por historiadores e dirigentes políticos de ter mantido uma postura omissa quanto à perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Em 2 de março de 1944, pela primeira vez, a cerimônia do Oscar foi transmitida pela televisão. No dia 2 de março de 1958, foi realizada a primeira travessia terrestre pela Antártida. E em 2 de março de 1996, um acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo, matou os 5 integrantes da banda Mamonas Assassinas. Aqui e Ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.238 da Mega Sena, sorteadas sábado em São Paulo. O prêmio está acumulado em 7 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena: 11, 36, 45, 55, 57 e 58. Outra vez: 11, 36, 45, 55, 57 e 58. Aqui na TV 14 apostas ganhadoras, cada uma receberá 123 mil reais. A quadra teve 1.679 ganhadores. Cada um levará R$1.470. As apostas para o concurso 2.239 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio acontece também quarta-feira, mas às 8 da noite. O prêmio é estimado em 7 milhões de reais. Boa sorte! Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com.
Continuam as promoções na Tudo Belo, sandálias femininas e masculinas com descontos de 30% a prazo e de 40% à vista. Shorts e saia para crianças com até 40% de desconto. Na Tudo Belo, camiseta polo do número 1 ao 3 a partir de R$ 19,90 e do número 4 ao 16 a partir de R$ 29,90. Biquínis com descontos de 30% e de 40%. Moda para recém-nascidos, infantil e adulto. O enxoval completo para o seu bebê. Tudo Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel 839 Centro. Telefone 17 3342 7272, Bebedouro. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, a entrega da declaração do imposto de renda começa nesta segunda-feira. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Neste verão, o Bira vai cuidar de seus olhos com muito amor e carinho. Toda a sua coleção de óculos solar com 30% de desconto em 5 pagamentos. As melhores grifes com 30% de desconto. Por que bonzinho assim? Sabe quem é? Só o Bira! Só o Bira! Só o Bira! Ai, metido! As melhores grifes de óculos solar com 30% de desconto. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? A entrega da declaração do Imposto de Renda 2020, ano base 2019, começa nesta segunda-feira. O contribuinte que fizer o envio com antecedência leva vantagens em relação aos que preferem deixar para a última hora, já que tem a chance de receber a restituição já nos primeiros lotes. Neste ano, o prazo para entrega da declaração se estenderá até o dia 30 de abril. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. As restituições começarão a ser pagas em maio e seguem até setembro para os contribuintes cujas declarações não caíram na malha fina. Vale lembrar que idosos portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. Deve declarar o imposto de renda neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. O valor é o mesmo da declaração do imposto de renda do ano passado. Informe-se com detalhes em revista aquiali.com.br ou em aquialiradiotv.com. Guaíra, cidade próxima a Barretos, anuncia o concurso público para a formação de cadastro reserva destinado a profissionais de nível médio, por exemplo, agente de controle de endemias.
jornada de 40 horas semanais e salário inicial de R$ 1.250. Inscrições abertas até sexta-feira, dia 6 de março, via internet, com taxa de R$ 62. O prazo de validade do concurso público é de 2 anos, mas pode ser prorrogado por igual período a contar da data da homologação. Para saber mais e estar a par de eventuais alterações, acesse o edital completo em pciconcursos.com.br. Outro certame. Guaíra também anuncia o concurso público destinado a 10 profissionais de níveis médio e superior para atuarem no Departamento de Esgotos e de Água. São oferecidas vagas para operador de equipamento rodoviário, operador do sistema de tratamento de água e esgotos, padeiro, supervisor de equipe de trabalho, cirurgião dentista, dentista buco-maxilofacial, fisioterapeuta, pediatra e ginecologista obstetra e ainda terapeuta ocupacional. Inscrições abertas até 6 de maio via internet, com taxa de R$ 62,00 a R$ 87,00. Aqui e ali notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Para garantir o estoque de bolsas, o Hemocentro de Bebedouro, em anexo ao Hospital Municipal, no dia 2 de março, portanto, hoje, fará a coleta noturna das 6 horas da tarde às 9 horas da noite. Os interessados em doar devem apresentar um documento oficial com foto, ter idade mínima de 16 e máxima de 60 anos, pesar mais de 52 quilos e estar bem de saúde. Segundo o gerente, o agente de captação Sérgio Luiz Balbi, para atender a população com tranquilidade, são necessárias 350 bolsas por mês, o que nem sempre é possível. Ele observa que o número de doações diminui muito no início do ano até fevereiro. Cada bolsa pode ajudar até 4 pacientes. Além das coletas de bolsas para uso em tratamentos hospitalares, o Hemocentro realiza cadastros para a doação de medula óssea. Informações no 17 3342 8817, das 7 da manhã às 6 da tarde. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, anuncia a campanha solidária cujo objetivo é estimular o voluntariado e o espírito solidário nos alunos, com a arrecadação de leite em pó, leite condensado e creme de leite, produtos sugeridos pelos responsáveis pela produção dos doces, que serão comercializados na festa Direito de Viver, promovida tradicionalmente no município em prol do Hospital de Amor de Barretos. Não só os universitários, mas professores e colaboradores são conclamados a abraçar essa causa. As doações podem ser feitas até o dia 31 de abril no IMESB, a Rua Nelson Domingos Madeira, número 300, no Parque Eldorado, na zona oeste de Bebedouro. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados, somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aqui ali radiotv.com.
Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e ali, notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Internet top de linha para toda a família e a sua empresa? Escolha a AMD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a AMD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. AMD Brasil TI Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, Câmara vota hoje projeto que proíbe ações com animais vivos em bebedouro. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Em março, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a inauguração da nova sede da Uniodonto Bebedouro e para o início das festividades da cooperativa, que em 2021 completa 30 anos em Bebedouro. A colunista Laís Santin aborda o retorno do xadrez, estampa que sempre está presente nas coleções de outono e inverno. O entrevistado do Em Foco é o comerciante Wagner Zanardo, que há 3 décadas está à frente do grupo Solfarma. Atualmente, as empresas da família geram cerca de 600 empregos diretos em Bebedouro. O Centro do Professorado Paulista programa a excursão a Campos do Jordão. O clube convida professores e estudantes de pedagogia a se associarem e desfrutarem de infraestrutura que conta com piscinas, salão social climatizado, assistência médica e odontológica, colônias de férias, entre outros benefícios. Que tal uma pele linda e dourada neste verão? Com a Morena Rosa Bronzeamento Natural, você conquista a pele dos sonhos, mesmo sem ir à praia ou à piscina. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na Rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. Na sessão desta segunda-feira, com início às 8 horas da noite da Câmara de Bebedouro, será discutido e votado o projeto de lei da vereadora Mariângela Mussolini, do MDB, que dispõe sobre a proibição de distribuição a título de brinde, promoção ou sorteio de animais vivos em eventos públicos ou privados em Bebedouro, inclusive em seus distritos Botafogo e Turvínia e no povoado de Andes. Os vereadores também votam o requerimento de Silvinho do Pão de Queijo e Fernando Piffer ao prefeito Fernando Galvão, a quem pedem informações se há estudos para a implantação de pontos de ônibus cobertos e com assentos, se sim,
quais os bairros contemplados e qual o número de pontos a serem implantados. Eles questionam ainda a respeito dos locais onde não há nenhum tipo de identificação de parada de ônibus. Como será sanado o problema? O vereador Paulo Bola quer a poda da árvore e a retirada dos galhos caídos na praça da rua José Bernardes da Silva, no Jardim Centenário, na zona leste de Bebedouro. Ele também quer ações de controle dos formigueiros existentes na Praça 9 de Julho, no centro da cidade. Ao prefeito Fernando Galvão, o vereador pede que viabilize com urgência a limpeza dos bueiros da Avenida Maria Dias, entre as ruas Francisco de Almeida e Henrique Teixeira de Carvalho, no Jardim São Carlos, na Zona Sul. Ele faz a mesma cobrança em relação aos bueiros da Maria Dias, nas proximidades do número 1688, no mencionado bairro. Outro bueiro em que o vereador quer serviços de limpeza localiza-se na rua Maria Beatriz Pimenta Neves, em frente ao número 243, esquina da Avenida Silvio Lainete, no Jardim Pedro Pascoal, na Zona Norte, bem como a execução da operação tapa-buracos nas proximidades. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Muito bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, de sexta-feira, dia 28 de fevereiro, até ontem, domingo, dia 1º de março, a concessionária de rodovias TEB realizou 48 atendimentos aos usuários e teve atendimento também para um acidente. Esse acidente ocorreu no sábado, por volta das 23 horas e 50 minutos. Foi a SP-323, que é a rodovia José Della Vecchia, o quilômetro 43 mais 500 metros, município de Pirangi, foi o acidente. O veículo envolvido foi uma caminhonete Mitsubishi modelo Triton. E conforme informações, o condutor seguia no sentido Pirangi-Monte Alto quando, por motivos ignorados, perdeu o controle do veículo e capotou. O condutor acabou sofrendo ferimentos leves, foi socorrido pelo serviço médico da TEB e levado para o pronto-socorro do Hospital José Pironde, em Pirangi. Ele tem 59 anos e reside em Pirangi. Então, este foi o único acidente que tivemos nesse final de semana das rodovias administradas pela TEB. Carol. Bom, quem precisar do auxílio da TEB neste início de semana, início do mês de março também, não é, Osmar? É só ligar para o 0800. Isso mesmo, estando em nossas rodovias, precisando de nosso auxílio, basta ligar no 0800 55 1167. 0800 55 1167. O usuário também tem a opção de acionar a TEB através dos callbox, que são aquelas caixas amarelas instaladas a cada 1 quilômetro das rodovias. Carol. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Osmar. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Aqui Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Juliano César, do PSD, vereador à Câmara de Bebedouro, surpreende os colegas ao anunciar que não pretende disputar as eleições de 2020. Em sua segunda legislatura consecutiva, ele diz que é com um aperto no coração que finalizará o seu 8º ano no cargo. Quero agradecer aos 1.214 eleitores e aos que confiaram o voto em minha pessoa. Quero agradecer aos funcionários desta Casa de Leis e aos vereadores da situação e da oposição, disse Juliano César. Ele recorda que conseguiu ajudar muitas famílias, mas como vereador não é possível atender a todos os pedidos, já que o Legislativo não tem o poder de executar. Mesmo assim, fez uma avaliação positiva dos seus 8 anos. Por fim, o vereador disse que vai tirar o pé do acelerador para priorizar a família.
Atrás do político tem um ser humano, finaliza Juliano. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Falecimento. Faleceu ontem, aos 65 anos, no Hospital de Amor de Barretos, João Luiz Ribeiro, natural de Bebedouro. Residia na Avenida Maria Dias, número 937, na Vila Major Cícero de Carvalho, em Bebedouro. 3 filhos, Leandro, Larissa e Leeldo. O corpo de João Luiz Ribeiro encontra-se no velório Arnaldo da Óleo, de onde será levado para sepultamento hoje, à 13h, no cemitério São João Batista. Funerária São João anuncia o falecimento aos 68 anos de João Luiz Ribeiro. Aqui e ali, o seu tempo valorizado. Continuam as promoções na Tudo Belo. Sandálias femininas e masculinas com descontos de 30% à vista, a prazo, e de 40% à vista. Shorts e saias para crianças com até 40% de desconto. Na Tudo Belo, camiseta polo do número 1 ao 3 a partir de R$ 19,90 e do número 4 ao 16 a partir de R$ 29,90. Biquínis com descontos de 30% e de 40%. Moda para recém-nascidos, infantil e adulto. O enxoval completo para o seu bebê. Tudo Belo, amplo estacionamento e loja climatizada. Coronel João Manuel, 839 Centro. Telefone 17 3342 7272, Bebedouro. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Na volta do intervalo, no editorial, o tema de hoje, diálogo e política. É hora de prestar contas ao Leão. Não perca o prazo para apresentar sua declaração de imposto de renda ao Leão. Informe-se com a Receita Federal se você está entre aqueles que são obrigados a declarar. Deixar de declarar ou perder o prazo pode gerar pagamento de multa, além de impedir uma série de tarefas do dia a dia, como movimentar sua conta bancária ou fazer empréstimos, por exemplo. É sempre bom estar em dia com as suas obrigações. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza Aqui e Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Prefeitura de Bebedouro anuncia para sua sede a realização de tomada de preços na quarta-feira, dia 4 de março, à 13h, para a contratação de empresa de engenharia civil para a execução de 2.800 metros quadrados de recapeamento asfáltico com sinalização viária nas ruas 15 de novembro e Nossa Senhora de Fátima, mediante a transferência de recursos de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, com contrapartida do município.
A licitação inclui o fornecimento de material, de mão de obra, de equipamentos, de transportes, de ferramentas, encargos e leis sociais, tudo por conta da contratada sob o regime de empreitada. O edital e os anexos de cada licitação são fornecidos gratuitamente no site www.bebedouro.sp.gov.br ou podem ser adquiridos na prefeitura por meio de cópia impressa ou em CD, mediante o pagamento de R$20. Aqui e Ali Notícias, editorial. Diálogo e política. Não se deve negar que os políticos deveriam ser exemplos para a sociedade. No entanto, em se tratando do poder legislativo, o que está assediado na capital paulista parece se reduzir a ambiente onde a intolerância prospera. O que se observa ultimamente, de forma lamentável, é o considerável avanço da polarização política, do extremismo, da ideologia que cega um companheiro de plenário a ponto de agressões físicas e verbais virarem algo comum, expediente corriqueiro. É esse parlamento que a população quer? Que pretende mudar a vida do povo paulista? Que deveria propor e debater com sabedoria e respeito os projetos de lei e outras proposituras? Parece ser a nova maneira de se fazer política, lamentavelmente. Os parlamentares se preocupam excessivamente com likes, vídeos, ideologia e tudo aquilo que envolve as redes sociais, quando deveriam discutir projetos com sabedoria, consciência e respeito com os colegas no plenário. A divergência de ideias é normal e necessária para a construção do processo democrático. É por meio dela que se deve procurar o diálogo e buscar o consenso em prol da coletividade. Mas, infelizmente, isso tem sido deixado de lado na Assembleia. Fica em segundo plano uma das principais prerrogativas de ser político, o debate. Que os deputados estaduais reflitam sobre qual exemplo querem dar à sociedade. O de parlamento, onde o clima de guerra predomina, que inspiram os principais meios de comunicação a divulgarem debates vencidos pela intolerância? A boa política ainda haverá de existir, dentro sim de parâmetros de discordâncias e de diálogos, mas com convivência pacífica e própria do ser humano bem preparado para representar o cidadão paulista no legislativo. É isso. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, São Paulo vence o Corinthians, Ferroviária e Palmeiras goleiam no Brasileiro Feminino de Futebol. Os resultados dos jogos do fim de semana pelos certames das séries A1, A2 e A3. O Campeonato Paulista da A1 neste domingo. Osasco, Audax e Atlético Monte Azul empatam em 2-2 pela Série A2. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo. Precisa existir uma grande razão para você ser um doador de sangue.
é uma atitude humana que significa ajudar o próximo, praticar o bem e salvar vidas que correm riscos diariamente e realizar um ato de solidariedade. Se você tem entre 16 e 67 anos de idade, pesa mais de 50 quilos e está com a saúde em dia, seja um doador. Faça parte do grupo de pessoas que colaboram para o abastecimento dos hemocentros espalhados pelo Brasil. É rápido, fácil e a sensação de empatia é única. Não importa o tipo de sangue que você tem, mas sim o amor que corre nas suas veias. Doe sangue, salve vidas. Em março, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a inauguração da nova sede da Uniodonto Bebedouro e para o início das festividades da cooperativa, que em 2021 completa 30 anos em Bebedouro. A colunista Laís Santin aborda o retorno do xadrez, estampa que sempre está presente nas coleções de outono e inverno. O entrevistado do Em Foco é o comerciante Wagner Zanardo, que há 3 décadas está à frente do grupo Solfarma. Atualmente, as empresas da família geram cerca de 600 empregos diretos em Bebedouro. O Centro do Professorado Paulista programa a excursão a Campos do Jordão. O clube convida professores e estudantes de pedagogia a se associarem e desfrutarem de infraestrutura que conta com piscinas, salão social climatizado, assistência médica e odontológica, colônias de férias, entre outros benefícios. Que tal uma pele linda e dourada neste verão? Com a Morena Rosa Bronzeamento Natural, você conquista a pele dos sonhos, mesmo sem ir à praia ou à piscina. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Campeonato Paulista da Série A1, primeira fase, 8ª rodada. Corinthians e Santo André empataram em 1-1. Guarani de Campinas e Água Santa ficaram no 0-0. O RB Bragantino venceu o Ituano por 2-1. Santos e Palmeiras empataram 0-0. Inter de Limeira perdeu para o Novo Horizontino por 1-0. O São Paulo venceu a Ponte Preta de Campinas 2-1. Ferroviária de Araraquara venceu o Botafogo de Ribeirão por 1-0. E hoje, às 8 horas da noite, tem Mirassol e Oeste. Os 16 clubes do Paulistão estão divididos em 4 grupos. Na primeira fase, os times enfrentam as equipes das outras chaves. Os 2 melhores de cada grupo avançam às quartas de final, enquanto os 2 piores no geral serão rebaixados. A final está marcada para o dia 26 de abril. O Paulistão deste ano é um pouco menor. Em vez das 18 datas da disputa anterior, o torneio terá 16. Serão 12 rodadas na fase de grupos. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogos únicos. A decisão terá ida e volta. O jogo final está marcado para 26 de abril. O Corinthians faturou as últimas 2 edições da competição. O campeão paulista de 2020 receberá 5 milhões de reais e o vice-campeão 1.650.000 reais. Ao todo, o Paulistão, incluindo o troféu do interior, distribuirá 11.700.000 reais em prêmios. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Paulista da Série A2, primeira fase, 9ª rodada. O Atibaia venceu o Penapolense 2-1. São Caetano e Portuguesa de Desportos empataram em 0-0. Osasco Audax e Atlético Monte Azul empate em 2-2.
O Rio Claro perdeu do São Bento de Sorocaba por 2-1. RB Brasil foi derrotado pelo Votuporanguense 1-0. A Portuguesa de Desportos perdeu para o Taubaté por 1-0. Juventus da capital foi derrotado pelo São Bernardo por 1-0 e o 15 de Piracicaba empatou com o Sertãozinho em 0-0. Na primeira fase do Paulista da A2, os 16 clubes jogarão entre si em turno único. Os 8 melhores se classificam às quartas de final, enquanto os 2 piores serão rebaixados ao Paulista da A3 do ano que vem. Apenas os finalistas garantirão o acesso ao Paulistão de 2021. Ao longo do mata-mata, o dono da melhor campanha faz a segunda partida em casa. Empate no placar agregado após 180 minutos levará a decisão para a disputa de penalidades máximas. Vice-campeão da Série A3 em 2019, o Atlético Monte Azul é o representante da região no Paulista da A2. O azulão é dirigido pelo técnico Luciano Dias. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Agora o Campeonato Paulista da Série A3, primeira fase, 8ª rodada. O Barretos venceu o Batatais por 3-1. Linense venceu o Desportivo Brasil por 1-0. Esporte Clube São Bernardo venceu o Rio Preto 1-0. Nacional da Capital venceu o Grêmio Osasco 2-1. Paulista de Jundiaí perdeu para o Marília 2-0. Comercial de Ribeirão venceu o Capivariano 2-1. Olímpia e Primavera de Indaiatuba empate em 2-2 e o Noroeste de Bauru empatou com o Velo Clube Rio Clarense em 0-0. No Paulista da A3, os 16 times participantes jogam entre si em turno único na primeira fase. Os 8 primeiros colocados avançam às quartas de final, enquanto os 2 últimos cairão para a Segundona Paulista de 2021. Apenas os finalistas conquistarão o acesso para o Paulista da A2 do próximo ano. O Paulista da A3 será encerrado em 17 de maio. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, o Campeonato Paulista da A1 neste domingo. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Curvim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Apesar das pessoas acharem que existe muita água potável em abundância no mundo, a realidade é bem diferente do que parece. Existem 97% de águas salgadas e 3% de águas doces no planeta. Mas a quantidade de água potável disponível ao uso humano é bem menor, 0,007% desse imenso total. A água é fonte de vida, porque não existe nenhuma célula viva sem água, ou seja, sem água não sobrevivemos. Por isso, é importante a conscientização de consumo e preservação do líquido mais precioso que existe. Todos podem e devem ajudar a cuidar da água. Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de forma a economizá-la. As metas são individuais, mas a conquista de preservação é de todos nós. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online Aqui e Ali radiotv.com. Aqui
Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiRadioTV.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiRadioTV.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiRadioTV.com. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. O São Paulo voltou a jogar bem e derrotou a Ponte Preta por 2-1 ontem no Morumbi. Alexandre Pato e Reinaldo marcaram os gols da vitória ainda no primeiro tempo. Dalhan diminuiu para a Ponte Preta na etapa final. Com a vitória, o São Paulo dispara na liderança do Grupo C com 15 pontos, 5 à frente do Mirassol. Com apenas 7 pontos na terceira colocação do Grupo A e sem vencer as 5 rodadas, 4 derrotas e 1 empate, a Ponte Preta fica a 2 pontos da zona do rebaixamento. No clássico Bota-Ferro dos desesperados, a Ferroviária fez valer o fator casa e ganhou do Botafogo de Ribeirão por 1-0 na Arena Fonte Luminosa. Ao encerrar um jejum de 4 jogos, a Ferrinha entrou na briga por uma vaga nas quartas de final, chegando aos mesmos 9 pontos do Corinthians, mas ultrapassando no número de cartões. Isso no Grupo C. Enquanto isso, o Botafogo perdeu uma invencibilidade de 3 jogos e na lanterna do Grupo B, com 5 pontos, aparece na zona de rebaixamento, ocupando o penúltimo lugar na classificação geral. A rodada vai ser fechada hoje à noite, quando o Mirassol vai receber o Oeste na condição de favorito. O time de Barueri faz péssima campanha e segura a lanterna com apenas 4 pontos. O penúltimo colocado é o Botafogo com 5 pontos. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. A quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da A1, sábado, teve 4 jogos, sendo 2 deles entre paulistas. O São Paulo venceu o clássico com o Corinthians e a Ferroviária goleou a Ponte Preta. Palmeiras também venceu por um placar elástico ao fazer 5-0 no Cruzeiro. Além de ser um clássico, a vitória do São Paulo por 2-0 encerra uma invencibilidade de 48 jogos do Corinthians. Gláucia e Duda foram as autoras dos gols que levaram o time a 7 pontos na 6ª colocação. O Corinthians se mantém com 9 pontos em 3º lugar. Quem se beneficiou do tropeço do Corinthians foi a Ferroviária, que fez 7-1 na Ponte Preta, se manteve 100% e lidera com 12 pontos. O time de Campinas segue na lanterna em 16º, ainda sem pontuar. Rafa Andrade 2 vezes, Carol Tavares, Andréia Rosa, Sâmia e Cirque Contra marcaram para a Ferroviária. Dandada, de pênaltis, despontou. Fora de casa, o Palmeiras não teve dificuldade, goleou o Cruzeiro por 5-0 com gols de Carla Nunes 2 vezes, Thaís Ferreira, Bia Zanerato e Rosana. Com 6 pontos, o time alviverde está na 7ª colocação. O Cruzeiro tem a mesma pontuação,
mas está em nono por conta dos critérios de desempate. Na outra partida, Internacional e Avaí Kinderman empataram sem gols. As coloradas estão com 8 pontos na quarta colocação, seguidas pelas próprias catarinenses com 7 pontos. 3 paulistas entraram em campo na tarde de ontem, na continuidade da quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da A1. O Santos venceu o Grêmio, o São José goleou o Vitória e o Osasco Audax foi superado pelo Iranduba do Amazonas. A primeira partida aconteceu em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Após um primeiro tempo bastante equilibrado, o Santos fez 2 gols e venceu o Grêmio por 2-0. Ju Oliveira Contra e Larissa foram as autoras. Agora o time alvinegro está com 12 pontos na vice-liderança com 100% de aproveitamento. O Grêmio está em 10º com 6 pontos. Um pouco mais tarde, o São José venceu o Vitória por 6-0 e chegou aos 6 pontos dentro do G8 na 8ª posição. O Vitória segue sem pontuar na 15ª e penúltima colocação. Milena Carioca, 3 vezes, Tainara, Duda Batista e Ariel foram as autoras dos gols. O único paulista que não conseguiu vencer foi o Osasco Audax, derrotado pelo Iranduba por 2-1. Maria Vitória abriu 2-0 no placar. Carol Mineira descontou, mas a reação parou por aí. O Osasco Audax está sem pontuar na 14ª colocação dentro do Z4. O Iranduba chegou a 6 pontos em 9º lugar. Na partida das 4 da tarde de ontem, que fechou a rodada, o Flamengo levou um susto ao sofrer 2 gols do Minas e Cesp do Distrito Federal, com Pelé e Barbrinha. Mas Karen, Ana Carla e Carlinha viraram e garantiram a vitória rubro-negra por 3-2. Os últimos gols saíram já nos acréscimos. O Flamengo chegou a 6 pontos na 11ª colocação, enquanto o adversário está em 13º dentro do Z4 com 3 pontos. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Em jogo de 4 gols no segundo tempo, Osasco Audax e Atlético Monte Azul empataram em 2-2 sábado pela 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 no estádio José Liberati. Os gols do Osasco Audax foram marcados por Samuel Pise aos 13 e aos 33, ambos na etapa complementar. Para o Atlético Monte Azul, marcaram Marcos Paulo aos 3 do segundo tempo e Isaac Prado aos 49 da etapa final. Portanto, os 4 gols saíram no segundo tempo. Cartões amarelos para o Osasco Audax, Cadorini, Wallace e Jefinho. Para o Atlético Monte Azul, Almir e Kevin. Na próxima rodada, o Osasco Audax enfrenta o Votuporanguense fora de casa, quarta-feira agora. O Atlético Monte Azul recebe o 15 de Piracicaba também na quarta-feira, às 3 da tarde, no estádio Utacília Patrício Arroio. Aqui e ali Notícias Esportes. E o Aqui e Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiRadioTV.com. Até mais. Agora você está bem informado. Aqui e Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.